Bom, pessoal, bem-vindo aqui à nossa segunda videoaula, onde estamos falando de unidade de força, onde a gente também já vimos aqui sobre o que é o conceito de força, segundo Ramiro Canuzzi, dentro da biomecânica, que é a força máxima utilizada ali onde o músculo é inserido, né? A utilização de força máxima. Só que tem alguns elementos que são, como é que se diz, bastante importante, né? Dentro da biomecânica, elementos na qual tem suas determinadas características, onde na videoaula anterior eu falei para vocês que temos que ter cuidado aqui em observar o que é sentido, o que é direção, né? Suas diferenças. Não pensar que é a mesma coisa, né? Temos aqui os 4 elementos: pontos de aplicação, sentido, direção e intensidade. Ponto de aplicação dentro da biomecânica, ele tem como características o quê? É o local do corpo na qual há atuação direto da força. Ponto de aplicação é o local do corpo na qual há atuação direto da força. Já sentido, ele é o quê? A orientação da força no que concerne na sua direção, para a direita ou para a esquerda, para cima, para baixo ou para o centro, entre outros, né, pessoal? Então, já a direção, ele tem a característica como é a linha da ação de força, que pode ser tanto horizontal, vertical ou diagonal, ou também circular, beleza, pessoal? Então, qual a diferença de sentido e direção dentro da biomecânica? Ou até mesmo também dentro da física. O sentido é relacionado às suas características em que? De direita para a esquerda, de esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. E entre outros sentidos e movimentos, né? E a direção é o quê? A direção ela já é a linha de ação de força que é aplicada ao quê? A linhas horizontais, as linhas verticais, as linhas diagonais e também as linhas circulares, né? Movimentos circulares, que também é considerado como direção. E também temos a questão, pessoal, da intensidade, que é a magnitude de forças que está sendo aplicada a um determinado exercício, né? E esses 4 elementos, pessoal, eles têm de extrema importância para dentro da aplicação da biomecânica, dentro das unidades de força. E esses 4 elementos, eles são encontrados quando você executa algum tipo de força. Vai ter um exemplo final aqui para vocês, uma imagem, onde vai ter o torque de força, né? Que é onde tem esse ponto de aplicação, aonde você vai aplicar essa força. Se vai ter algum sentido ou se vai ter alguma direção aplicada dentro dessa força e a intensidade que está sendo aplicada, né? Se é fraca, intensidade fraca, moderada, uma intensidade forte sobre aquele determinado ponto de aplicação. Continuando, pessoal, já que a gente entendemos aqui sobre as unidades de força, seus elementos, a diferença de sentido e direção, que é bastante importante vocês saberem, né? E daí, o porquê que esses 4 têm que estar juntos dentro das unidades de força, por que eles são tão importantes assim, né? E agora a gente vai entrar para saber o que é torque ou momento de força, né? O torque, pessoal, sua definição, ele é definido como um movimento de torção ou efeito rotatório sobre o ponto que está sendo aplicado de uma força. O que é essa força resultante, né? O resultante da força aplicada num ponto de aplicação multiplicados pela distância entre esse ponto e o centro do corpo. Assim ele pode ser expresso da seguinte forma, segundo Terreri, Rev e Amatose em 2001. A força, quando ela é aplicada dentro da biomecânica, pessoal, ela é muito, o termo muito utilizado dentro dela é como força resultante, né? Por isso que ela tem esse, depende do torque, né, que está sendo utilizado, ela sempre vai ser utilizado como um resultante da força aplicada dentro da biomecânica, dependendo também do ponto desse corpo onde está sendo utilizado, né, e também do centro do corpo, para depois a gente entender essas determinadas formas de movimentos. E aqui a gente tem, né, sobre unidade de forças, o que é esse torque? O torque ele é igual ao que, pessoal? A força e a distância que está sendo aplicada. Continuando aqui, pessoal. Portanto, sobre unidade de força, sobre torque ou aumento de força,
O torque, ele é a efetividade de uma força aplicada que causa uma rotação. E sua unidade de medida é expressa por newtons-metro. E existem muitos exemplos de como o torque está presente nas nossas vidas. Por exemplo, quando usamos uma chave de boca, né, para afrouxar a porca do parafuso, segundo Ramil e Canuzzi, em 99. Essas unidades medidas que é expressa por newtons-metro, ele já não entra tanto assim com tão importância dentro da biomecânica. Eles é importante, porque ele vai identificar qual força, a quantidade de força que está sendo aplicada durante essa rotação. Mas, como no exemplo, né, que ele está dando do torque, para a gente saber o que é um torque e o momento de força sendo aplicado dentro da biomecânica. E ele deu esse exemplo aqui, pessoal, dessa determinada imagem, né? O torque, onde está tendo o ponto de atuação da força, a distância que estamos tendo também, né? A força que está sendo aplicada ali na mão, a extremidade final da chave, que é o ponto da força que está sendo utilizada. A força, vocês têm que entender que às vezes a força ela é sempre aplicada externo, principalmente num aparelho dentro da academia, né? O torque, que são movimentos rotatórios, e a tensão, né, que faz na qual o parafuso faça a rotação. E quanto mais o torque vai sendo realizado, esses movimentos rotatórios, mais o parafuso vai se deslocando com essa tensão aplicada, né? Estamos bem próximos já aqui, pessoal, de encerrar nossos conteúdos sobre unidade de força. A gente vai entrar no conteúdo agora sobre os sistemas de forças, né, que são aplicados. O que são esses sistemas de força, né, pessoal? Percebido que utilizamos muitos nas nossas subseções anteriores, o termo resultante, como eu citei para vocês. Por isso, faz necessário que sua definição. Quando temos mais de uma força atuando sobre o corpo, podemos ter respostas diferentes. E essas respostas irão depender da direção de cada força e da magnitude dela. Portanto, essa resposta é chamada, dentro da terminologia de biomecânica, de resultante, segundo McGuinness em 2015. Então, o termo resultante, força resultante, é quando tem mais de uma força sendo aplicada sobre aquele determinado corpo, pessoal, que vão dar várias respostas diferentes, dependendo da sua direção, dependendo do seu sentido e a magnitude de força que estará sendo aplicado nela. Continuando aqui, pessoal, e desta forma podemos de ter duas condições, né, sobre forças resultantes. Uma, quando existe força de direção e sentidos iguais, neste caso a intensidade da força resultante é equivalente à adição das intensidades de força, né, que compõem esse sistema, assim permanecendo na mesma direção e sentido. Pessoal, lembra que direção é horizontal, vertical, diagonal e também rotacional, né? Os círculos, circundação. E sentidos é o que? Direita, esquerda, cima, baixo. Esse é sentido de direção. E quando eles são iguais, a intensidade de força resultante é equivalente à adição das suas intensidades das forças que compõem o sistema. E assim, permanecendo a mesma direção. Isso se sentido e direção for o mesmo caminho, beleza? Já a segunda condição, pessoal, o que é que ele quis dizer? Que quando existem forças de mesma direção e sentidos opostos, neste caso a força resultante é igual à diferença entre as magnitudes da força que compõe o vetor, sendo a direção e os sentidos iguais e dá maior força aos componentes desses determinados vetores de força, que a gente vai já entender sobre o que é esses vetores de força, beleza? Então, pessoal, direção e sentidos iguais tem as mesmas adição de intensidades de força, já com as forças de mesma direção e sentidos opostos. No caso, a força resultante é igual à diferença entre as magnitudes de forças que compõem os vetores de forças nas unidades relacionadas à biomecânica, ok? Estamos encerrando aqui
nossa segunda videoaula de hoje. E logo após o encerramento da segunda videoaula, vocês vão ter um pequeno intervalo para tomar uma água e 15 minutos de intervalo. E vamos ter nosso segundo momento de hoje, encerrando assim nosso encontro, ok? Então, um bom intervalo para todo mundo e espero vocês no segundo momento de aula.